Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje falando tudo a respeito de alterações na pele, no cabelo, durante o período gestacional. Doutora Virgínia, nós estávamos falando a respeito da maquiagem, até mesmo em relação à acne. E aí nós encontramos um mito e verdade relacionado a essa acne. A gente costuma ver em blogs, sites, dicas de saúde, que nós devemos lavar o rosto várias vezes ao dia. Mas isso não é indicado, né? Por quê? Eu acabei de descobrir. Não é indicado mesmo. Então, assim, se a pessoa já tem uma tendência à pele oleosa, né? Quanto mais ela lava o rosto, mais oleoso fica. Por quê? Porque a pele entende que ela precisa produzir mais óleo para poder lubrificar. Então, assim, o ideal é lavar o rosto no máximo 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Tá? Então, assim, em relação à maquiagem, ao filtro solar, né? A gente indica a reaplicação várias vezes ao dia do filtro, no caso. O paciente ele pode passar por cima mesmo, né? Então, reaplicar, ele não tem necessidade de lavar o rosto para poder estar aplicando o filtro solar. Inclusive, a nossa produção trouxe aqui algumas maquiagens, que a gente estava falando dessa questão da evolução das maquiagens, que vão acompanhando também essa questão da saúde, que já tem na sua composição esse filtro solar, essa proteção, como o pó compacto e a base realmente com cor. Isso, hoje já existem vários filtros que têm a cor de base, né? Então, assim, isso é muito interessante. Por quê? Porque ele ajuda já na reflexão da luz, né? Esse pigmento que dá a cor à base, ele chega a proteger um pouco mais a pele, porque ele é um filtro físico, né? Além do que, ele vai servir com um efeito base, então assim, vai diminuir as manchas e já vai servir como uma maquiagem. E existem vários tipos de filtro com cor de base. Existem aqueles que são só tonalizantes, então assim, eles não têm uma cobertura tão boa de base, mas existem outros que já têm uma cobertura maior, que realmente consegue tampar as manchas e tudo mais. E para a pele oleosa, a gente também já tem filtro com cor para a pele oleosa. Então, assim, eles dão aquele toque mate, né? Então, diminui o brilho, reduz a aparência dos poros. Então, é muito interessante e evita que o paciente ele fique usando vários produtos, né? Então, ele tem que passar um filtro solar, depois ele tem que passar uma base, depois ele tem que passar um pó, né? Então, evita esse excesso. E também tem o pó compacto, né? Com filtro solar. Não é indicado ficar usando só ele sozinho, né? O ideal é você usar um filtro mesmo fluido e aplicar o pó como um complemento, né? Então, esse seria o mais indicado. Inclusive, nós estávamos lembrando aqui a respeito do tipo de pele que nós encontramos aqui com muita frequência na nossa região amazônica devido a essa mistura de raças. Hoje em dia a gente encontra uma pele mais morena e até mesmo negra aqui na nossa cidade. Existem produtos também voltados para esse tipo de pele? Eu acho que a pele negra sofre um pouco mais em relação a isso, né, doutora? A gente não consegue adequar exatamente a cor. Isso. Em relação à cor, para a pele morena, que é o que predomina na nossa região, existe sim, né? A gente já tem mais de 3 opções de filtro solar que tem cor de pele morena, né? Então, tem vários tons, às vezes tem a pele clara, a pele morena, às vezes tem 1, 2, 3, claro, médio, escuro. Então, assim, a gente tem essas opções. Agora, para a pele negra, realmente é mais difícil, né? No Brasil todo, a gente encontrar um filtro solar com cor que se adeque bem à tonalidade da pele negra. Mas isso aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos, né, como existe, né, bastante produto cosmético voltado para a população negra, existem também muitos tons de base que se adequam bem à pele negra. Então, essa é uma falha ainda nossa aqui no Brasil. Então, tá aí uma dica para quem está nos assistindo. Agora, doutora, vamos assistir o nosso próximo depoimento? Vamos. A produção coloca pra gente no ar. Ana Kessia, mãe da Ana Lúcia, de 10 meses. Na minha gestação, eu notei que a minha pele ela fica muito oleosa, meu cabelo ali também ficou muito oleoso, muito volumoso. E eu notei alguns pelos que apareceram aqui na região do meu maxilar e da minha nuca. E eu gostaria de saber o porquê que isso ocorre e também o que as mulheres podem fazer para amenizar isso. Bom, doutora,
alguns relatos são muito parecidos, né? Ela teve problema realmente com os melasmas. Agora, essa questão da produção de glândulas sebáceas acontece durante esse período gestacional, né? Existe, né, o aumento, como eu falei, da produção, né, uma hipertrofia dessas glândulas sebáceas, então elas têm um aumento da produção, com isso a oleosidade, principalmente nessas pacientes que já têm a pele mais oleosa, elas vão estar, né, podem ficar mais oleosas. Agora ela falou uma coisa em relação ao aumento de pelos, né, então isso pode acontecer, a gente chama de hirsutismo, né, então devido à ação hormonal no folículo piloso, que é onde nasce, né, o pelo, há um aumento da quantidade de pelos em áreas que a paciente geralmente não tinha. Então, principalmente na mulher, na face e nos braços, né? Então, isso pode acontecer na gestação e geralmente regride até 6 meses após o parto. Agora, ela relatou que ela teve um aumento nessa produção de glândulas sebáceas, ou seja, o cabelo ficou mais oleoso, só que a minha mãe relatou que o cabelo dela ficou mais seco, mais ressecado realmente. Isso pode acontecer? Pode, assim, é muito variável mesmo, né? Então, assim, se a paciente não tem tendência à pele oleosa, ela não tinha antes da gestação, ela pode continuar com a pele seca, se no caso ela já tinha a pele seca, com couro cabeludo seco, se ela já tinha couro cabeludo seco. Não é uma coisa que acontece com todas as gestantes, o aumento da oleosidade. Vamos então agora ouvir o nosso próximo depoimento. Oi, eu sou a Audrey, sou aqui de Santarém. Vim falar 2 probleminhas que aconteceram comigo na minha gravidez. O primeiro problema foi que, como minha barriga cresceu bastante, eu tinha bastante coceiras. Então, eu usava óleo de amêndoa e massageava e amenizava as coceiras. E outro caso que eu trabalhava, como eu trabalhava sentada, inchava muito a minha perna. Aí quando eu chegava ao anoitecer em casa, eu fazia uma massagem nela e deixava a minha perna um pouco levantada. E com o tempo ela desinchava, então melhorava. Foram esses 2 problemas que eu tive na minha gravidez. Bom, doutora, realmente ela nos relatou aí alguns problemas, né? Em relação também, a gente estava falando aqui, ao edema. Eu acho que foi o que ela teve e fez algumas mudanças nos hábitos para conseguir diminuir mais, amenizar esse inchaço nas pernas, né? Isso, o inchaço nas pernas, né, que a gente chama de edema, ele é muito comum, principalmente no finalzinho da gestação, tá? Então, assim, a partir do 3º trimestre a gente começa a observar essa piora. Ele ocorre principalmente nos membros inferiores, né? Então, perna e pé, mas pode também acometer a face, as mãos, né? Ser generalizado. E assim, existem algumas medidas que a gente consegue fazer para poder melhorar, né? Ou reduzir esse efeito do aumento da volemia, né? O que acontece? Com a gestação, a gente tem cerca de 50% mais sangue e fluidos corporais. Então, por isso que ocorre o edema, né? O inchaço. Então, por exemplo, ela disse que ela ficava muito tempo sentada, né? E aí ela observava esse inchaço no final do dia. Então, isso é comum. Então, a gente indica que o paciente faça repousos, né? Intervalos de repouso com os membros inferiores, com as pernas levantadas, né? Para cima. E também, quando for deitar, que deite ou com os membros elevados ou então em decúbito lateral, tá? Então, de preferência do lado esquerdo. Além disso, evitar comer muito sal e excesso de cafeína também, que ajuda a aumentar o edema. O sódio, né, que está presente também nos refrigerantes, por exemplo, tem que diminuir, né, ou até tirar mesmo. O potássio já é ao contrário, então assim, é indicada a ingestão de alimentos ricos em potássio, como a banana, espinafre, melão, melancia, né? Então isso ajuda no edema. Se a paciente fica sentada, né? Se a gestante ela tem um trabalho, ficar sentada por muito tempo, é indicado que ela movimente bastante as pernas, o tornozelo, faça alguns movimentos para que não fique só parado e também não ficar tanto de perna cruzada, tá? O uso de meias elásticas pode ser indicado, também ajuda, né, na melhora do retorno venoso. Então, assim, existem algumas medidas que a gente consegue melhorar.
Bom, doutora, agora a gente vai ouvir o nosso último depoimento. Olá, meu nome é Simona, eu tenho um filho de 1 ano e 2 meses. Na minha gestação e após a gestação, eu tive bastante queda de cabelo. Eu gostaria de saber se eu posso utilizar algum tipo de medicamento para isso amenizar. Bom, doutora, a gente já até falou a respeito da queda de cabelo, né? Então a queda de cabelo, aquilo que eu falei, é uma condição fisiológica, né? Geralmente acontece mesmo, a gente chama isso de eflúvio telógeno. E assim, a gente trata se a gente perceber que está ocorrendo uma queda excessiva, né? Então tem tratamento, às vezes a paciente percebe, geralmente tem uma melhora com 6 meses, né? O que acontece? Quando o cabelo começa a crescer, o crescimento ele é lento, então a gente não percebe aquele volume que a gente tinha antes logo, né? Então leva um tempo para poder se recuperar, né? Então o paciente às vezes não percebe que tem fios novos crescendo e tudo mais. Mas a gente pode sim tratar com suplementação oral, né? A gente vai dosar o ferro depois para ver se o paciente precisa de reposição. Às vezes a gente usa alguma substância tópica, né? De aplicar no couro cabeludo. Existe um tratamento que a gente chama de intradermoterapia, que são injeções com componentes específicos para o couro cabeludo para estimular esse crescimento. Então, tudo isso pode ser feito sim depois do parto. Bom, doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Estilo de Vida. Devido ao nosso tempo, a gente vai ter que encerrar. Ótimo, muito obrigada pelo convite, Nádia. É um prazer estar aqui com vocês sempre. É um prazer. Obrigada. Bom, informando para você de casa, a nossa matéria sobre o esporte, o aeromodelismo vai ficar para amanhã. Um grande beijo para você e se cuida. Até lá. Obrigada. Eu acho que depois dessa, agora só depois que nasce.